Bom, meus queridos, então, hoje nós ficamos de abordar as espécies de sucessão e de sucessores, né? Então, olha, eu vou citando os artigos para que vocês possam ir verificando esses artigos, tá? E vocês possam ir abrindo os artigos e lendo e anotando para compor a minha aula, tá? Então, olha aí, queridos, olhem, nós temos, assim, duas espécies de sucessão. A sucessão legítima, que é chamada de ab intestato, que é, entre aspas, ab intestato, e a sucessão testamentária. Essas são as duas espécies de sucessão que eu queria abordar com vocês nesse momento. A legítima já está falando, vem da lei. A palavra legítima já quer dizer da lei. Ou ab intestato significa sem testamento. Então, quando eu falo sucessão legítima ou ab intestato, eu estou falando de uma sucessão em que há um rol que a lei vai enumerar de pessoas que podem herdar de outro indivíduo, do hereditando, do falecido, do pré-falecido, do autor da herança, né? E essas pessoas não precisam estar em nenhum tipo de testamento, porque elas terão assegurado a sua herança. Então, você não precisa, na verdade, fazer testamento, testar, se você quer que essas pessoas que estão nesse rol possam receber a herança, tá? Possam receber a herança. Que vão elas receber, você quer mesmo que elas recebam, então essa é a sucessão legítima, você não faz testamento. Ou se lhe interessa fazer um testamento, existe a sucessão testamentária. Essa sucessão já exige-se que se faça um testamento. Então, conforme eu já comentei com vocês, a sucessão testamentária, você faz um testamento, você pode deixar um legado para alguém, quer dizer, um objeto, um imóvel, uma coisa já definida, pré-determinada. Ah, o cachorro tal, o carro, o meu Jeep de 1960. Então, você já deixa algo já definido, tá? Algo já que vai ser aquele objeto específico que aquela pessoa vai receber. Ah, é joias de família, né? Enfim, um sofá que você tem na sua casa, que você sabe que alguém gosta, você vai deixar para aquela pessoa aquele sofá. Então, já é uma coisa definida. E você pode fazer um testamento da sua parte disponível, deixando também um quinhão, uma porcentagem do que é seu para aquela pessoa. Mas não é uma coisa definida, somente depois da partilha que cada um receberá o seu quinhão. Então, se eu divido minha parte disponível entre 3 amigos meus, eu vou deixar 1/3 para cada um da minha parte disponível. Eu não vou definir, esclarecer o que é exatamente que eu estou deixando, tá? Então, o testamento, conforme eu falei para vocês, pode ser assim. Você faz um testamento, no testamento você deixa uma parte, um quinhão seu, ou você deixa no seu testamento algum objeto, um imóvel, uma coisa definida, que aquele objeto a pessoa vai receber especificamente aquele objeto, aquele bem. Olha aí, o que eu acabo de explicar para vocês está claramente definido no artigo 1786 do Código Civil, que diz assim: a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade. Então, por este artigo, a gente pode ver que existem duas espécies de sucessão: a testamentária e a que vem da lei. O que a gente pode confirmar no artigo 1788. Vão anotando os artigos, tá? E vão transcrevendo, enfim. Vão anotando esses artigos porque estão relacionados à prova, tá bom? Morrendo a pessoa sem testamento, transmite herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Então, eu não fiz testamento, é aquilo. O brasileiro não faz testamento. Ele morre sem deixar testamento, a herança dele será transmitida aos seus herdeiros legítimos, que são aqueles herdeiros que estão na lei, elencados na lei. Então, morrendo, fazendo testamento ou não, pelo menos uma parte do que é seu vai ficar para esses herdeiros. Então, não tem erro. Ou você não faz testamento e tudo é dividido entre eles, ou você faz testamento, deixa alguma coisa para alguém, o que você quiser, uma parte do que é seu, 50%, e o resto obrigatoriamente será dos seus herdeiros, tá? E mesmo que haja um testamento, se ele for julgado nulo, vai prevalecer a herança, a sucessão ab intestato, a legítima, porque a gente vai para o rol que está elencado na lei. No artigo 1829 do Código Civil, nós vamos encontrar também, gente, a ordem de vocação hereditária. Essa ordem de vocação hereditária significa o seguinte: ali estão elencadas as pessoas que herdarão
a herança do indivíduo morto, tá? Mesmo que não se encontrem na lei. Mesmo que não se encontrem na lei, essas pessoas herdarão a herança da pessoa que faleceu, do dono do patrimônio, né? Do pré-falecido. Muito bem, então, gente. Muito bem. Então é o seguinte: a ordem de vocação hereditária nós vamos encontrar no artigo 1829 do Código Civil. Diz assim: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime de comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens. Então, olha aí, primeira pessoa que vai herdar, que vai ter direito à herança, são os descendentes daquele indivíduo, tá? No caso, geralmente os filhos da pessoa. Então, quando você tem o seu primeiro filho, seu filho é o seu herdeiro, da lei, de acordo com a lei. Se você tiver filho e tiver cônjuge sobrevivente, também seu cônjuge também herdará, tá? Se ele geralmente for casado com regime de separação parcial, né? Porque tem essa questão da separação obrigatória, então ele não vai dividir nada com você. Você teria que deixar um testamento, né? Ou se ele for casado com a separação, com regime de comunhão universal, também, ele não vai herdar, porque a metade já é dele mesmo, de tudo que você tem, a metade vai ser dele, tá? E se houver casado no regime normal, que é a separação parcial, que é o regime que geralmente todo mundo casa, ele vai ter direito à herança, sim, porém, se você tiver deixado bens particulares, não. Além dos descendentes do cônjuge, nós temos também os ascendentes em concorrência com o cônjuge, que é o número 2, o inciso 2. Ou seja, se você não tem filhos, os seus pais herdarão o que você deixar de herança, em concorrência com seu cônjuge. Vocês estão vendo que o cônjuge sempre está concorrendo, né? Então, em concorrência com o cônjuge, tá? O cônjuge não estava no Código de 1916, tá? Veio para esse código agora, que o cônjuge agora é herdeiro. Então, se você não tiver seus descendentes, que é prioridade com o cônjuge, se não tiver os ascendentes com o cônjuge, o inciso terceiro vai ser só o cônjuge sobrevivente, ou seja, você não tem nem filhos, nem descendentes, nem ascendentes. O seu cônjuge sobrevivente, né, que sobreviveu a você, o supérstite que a gente chama, ele vai herdar sozinho o que for seu. Sozinho ele vai herdar. Então, quem não tem pai nem mãe e quer deixar alguma coisa para os irmãos, precisa fazer um testamento, né? Como também no inciso 4º tem aos colaterais, que também os colaterais fazem parte da ordem de vocação hereditária. Os colaterais são nossos irmãos, os nossos irmãos. E esses irmãos, eles só herdam, gente, se você quiser. Porque você pode fazer um testamento dispondo suas coisas para outra pessoa ou dizendo que não quer que eles herdem nada. Então, dessa ordem de vocação hereditária, só os irmãos que vão estar fora, se você quiser tirá-los por testamento, tá? Os outros, você não tem como eliminá-los de herdar a herança sua, a não ser que eles tenham atentado contra a sua vida, tenham falado mal de você, aquelas situações de deserdação, de exclusão por indignidade, tá? Então, descendentes, ascendentes e cônjuges, você não tem como retirar. Eles serão seus herdeiros mesmo. Somente os irmãos, os colaterais que estão no inciso 4, é que você pode, por testamento, retirar-os da herança. E eles só vão herdar, normalmente, se você não tiver nem pai, nem mãe, nem cônjuge. Porque se você tiver um dos três, seus irmãos não herdarão nada. A gente tem que ficar atento a isso. Então, no artigo 1829, está a ordem de vocação hereditária. Se você não fizer testamento, essas pessoas herdarão, de acordo com essa ordem. Se você teve o primeiro filho, seu filho já derruba seu pai. Então, os descendentes com cônjuge, se não tiver cônjuge, só descendente. Ou então, se você não tiver filho, seus ascendentes. Se você não tiver cônjuge, só eles. Se você tiver cônjuge, eles e seus ascendentes. Aí, em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente, se só ele for o herdeiro, né? Não tiver nem pai, nem filho, nem nada. E, por último, os colaterais, que são irmãos. Muito bem, gente. Agora vamos lá para o artigo 1845.
São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, tá vendo? São herdeiros necessários. Então, você gosta ou não deles, você fique feliz ou não, eles serão seus herdeiros. Você só pode impedir que eles recebam sua herança se eles atentarem contra a sua vida. Então, tem todo um elenco de situações que você pode afastar esse pessoal de ser herdeiro. Mas porque você não conviveu com seu filho, você não gostaria que ele herdasse. Isso não é um problema seu, eles vão herdar. Mesmo que você não goste daquele filho, ele vai herdar. A não ser que ele tenha tentado contra a sua vida, tenha falado mal de você, enfim. Tem toda uma situação que você pode afastar ele da herança. Se ele não fez nada disso, porque você não tem contato com ele, isso não vai impedir o rapaz de ser herdeiro, tá? Então, fazendo testamento ou não, esses herdeiros são necessários, os descendentes, ascendentes e cônjuge, tá? E já falei que agora na Código de 2002... os cônjuges também são herdeiros necessários. Eles não eram até 1916, o Código de 16, tá bom? Eles não eram, mas agora são. Então, gostando ou não, eles são seus herdeiros, tá bom? Conforme eu falei, no artigo 1850 do Código Civil está falando, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Então, o único herdeiro necessário que você pode excluir da sucessão é o seu herdeiro colateral, que é o seu irmão. Então, se você não quer que seus irmãos herdem, você joga tudinho para uma pessoa qualquer, tá? Porque se você não jogar e não fizer testamento e não tiver nem pai, nem mãe, nem cônjuge, seus irmãos herdarão o que for seu. Aquela pessoa que morre solteira, entendeu? Que não tem mais pai, não tem mãe, não tem filhos, só tem irmãos. Essa pessoa, naturalmente, tudo que for seu será distribuído entre os irmãos que essa pessoa tiver, que restarem, tá? Olha aí, gente. Então, olha, nós temos também a sucessão a título universal e a título singular. Quem é, professora, o herdeiro a título universal? É aquela pessoa que vai herdar a sua herança. A herança é um todo, né? Uma coisa una. Então, enquanto não houver a partilha, todo mundo é herdeiro de tudo, né? Então, o herdeiro a título universal, ele vai herdar tudo, se ele for o único, por exemplo, ou se houver outros herdeiros, ele vai dividir, mas enquanto não houver a divisão, a gente diz que ele é herdeiro a título universal. Entenderam? Se não consta um testamento em que especifique um objeto para ele. Por exemplo, se você deixa 2 filhos, seus filhos são herdeiros a título universal, porque cada um vai receber uma parte ideal, uma fração ideal da herança, 50% para cada um. Então, se eu faço um testamento deixando 50% para uma pessoa de alguma coisa minha, 30%, 10%, enfim. Se eu deixo 1/3, 2/3, enfim, uma fração da minha herança, sem especificar o que é, essa pessoa é herdeira a título universal, mesmo que ela não herde sozinha, que haja outros herdeiros. Quando você especifica um objeto, um imóvel, uma coisa já determinada no testamento, deixando algo específico para aquele indivíduo, esse herdeiro ele vai ser a título singular, porque ele vai receber certo bem, um objeto já definido, ele vai receber um legado, tá? Então, gente, a sucessão legítima, ela sempre será universal. Por quê? Porque os teus herdeiros necessários vão ser, você querendo ou não, fazendo testamento ou não, eles vão herdar. A metade do que é só seu vai ser deles. Então, eles são herdeiros a título universal. Agora, quando a gente faz a sucessão testamentária, que a gente faz um testamento, quando o testamento é elaborado, gente, ela pode acontecer a título universal ou singular. Tá? Porque eu também, no testamento, eu posso deixar para o meu primo, fulano de tal, 1/3 da minha parte disponível. Então, o meu primo receberá 1/3. Então, eu não deixei nada específico, eu coloquei uma porcentagem, uma fração da minha herança, né? Ou se eu deixar para minha prima aquela cômoda de Jacarandá. Então, é uma cômoda específica, é um legado, é um objeto que ela vai receber exatamente aquele objeto. Ninguém pode ficar com aquele objeto porque eu deixei para ela. As minhas joias de família, eu deixei para minha irmã, enfim. Para quem eu quiser deixar. Tá? Então, quando eu deixo uma coisa específica, a gente já sabe que essa sucessão testamentária se deu a título singular, porque eu disse especificamente o que a pessoa ia receber.
Olha aí. Professor, é possível a gente fazer a partilha dos bens estando vivos? Sim. Então você também pode partilhar os seus bens entre seus herdeiros necessários, você ainda deixar a pessoa ainda estando viva, ela pode partilhar. Tá? Então é um ato intervivos. Então a gente não está falando em testamento, nada disso. Você já antes de morrer, prevendo a morte, você já vai e divide o seu patrimônio entre os seus herdeiros. Então é válida a partilha feita do ascendente para os seus ascendentes, tá? Como última vontade, contanto que não prejudique nenhum dos herdeiros necessários. Isso está no artigo 2018. Olha, nós já vimos as espécies de sucessão, agora vamos ver as espécies de sucessores. Então, olha, nós vamos ter primeiro o sucessor testamentário ou instituído, que é aquele sucessor que vai receber uma herança numa fração ideal, né? Que eu já falei para vocês. Não está específico o que é aquele Fusca velho, aquela joia de família, não está especificado, tá assim, uma porcentagem para ele, 10%, um terço, enfim. Então, esse é o sucessor testamentário ou instituído, tá? Não há, assim, você não vai fazer a individuação dos bens, tá bom? Aí nós temos também o herdeiro necessário, legitimário ou reservatário. Legitimário ou reservatário, que é o seu descendente, o seu ascendente, o seu cônjuge, eles vão herdar com certeza, tá? Porque a lei, já está falando, legitimário vem da lei, eles vão ter a parte deles garantida. Mesmo que você faça testamento, metade do que é seu tem que ficar para esse pessoal. E nós temos o herdeiro universal, único, que é aquele herdeiro que vai herdar tudo. Só tens um herdeiro na tua vida. Ele é o único herdeiro. Então, ele é o herdeiro universal único. Ele na verdade, ele vai adjudicar os bens, porque não tem ninguém para partilhar o bem com ele, porque é tudo para ele. Tudo é para ele. Aí uma outra coisa interessante, gente, qual é o local que a gente deve providenciar, né? Essa questão do inventário até. É no lugar onde morreu, né? Onde estavam os bens imóveis ou onde morreu o indivíduo, né? Que vai deixar aquele patrimônio, tá? O que mais, gente? Olha, uma coisa interessante. A herança em si, ela é universal, ela é una. Mas um dia haverá partilha. Então, todos os herdeiros daquela pessoa terão que, na verdade, decidir qualquer destino que esse patrimônio possa ter, né? Apesar de que vai ter inventariante, que eu vou falar do inventariante ainda hoje. Então, é como se fosse um condomínio para resolver essa questão do patrimônio. Então, por mais que sejam diversos bens móveis, a gente diz que a herança é um bem imóvel, né? Que a herança é algo imóvel e que é uma coisa única. Então, os condôminos têm que decidir. É igual um prédio. Os condôminos não têm que decidir o que vai acontecer em relação àquele prédio. Assim funciona também em relação à herança, tá bom? Olha, no artigo 1792, a gente vai ver a seguinte situação, que eu já falei para vocês, inclusive na primeira aula, que nenhum herdeiro vai responder por encargos superiores às forças da herança, tá? Então, o que acontece? Se a sua herança é mais negativa do que positiva, ou seja, tem mais dívida do que crédito, você não vai pagar além do que você receber de herança. Então, por exemplo, eu recebi um cachorrinho de herança e meu pai devia 2 cachorrinhos, para ser bem simples o entendimento, é claro que eu só vou entregar para o credor dele até um cachorrinho, porque foi o que eu herdei. Eu nunca vou pagar além das forças do limite da herança que eu recebi. É assim que funciona. Pelo menos é mais justo, que até 1916, quando aceitava ser herdeiro, você pagava também, você arcava também, se responsabilizava também pelas dívidas do falecido. Às vezes eram mais dívidas do que créditos. Então, você virava devedor pelo falecido. Era um perigo ser herdeiro nessa época, né? Agora está mais justo. Você vai ser herdeiro, se sobrar alguma coisa, você fica. Se não sobrar, você não fica com nada, mas também não vira devedor pelo falecido. Aí, a outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre a cessão de direitos hereditários. Lembrando de cessão que vem do verbo ceder, né? É quando você tem direitos hereditários e você repassa para alguém. Não vamos esquecer que, enquanto vivo o dono da herança, nós não podemos negociar a herança desse indivíduo. É aquela PAC da Corvina, quando eu fui aluna, professora do 5º período, para quem eu fui professora, eu expliquei.
A gente não pode negociar a herança de quem está vivo. Ah, você vai ser herdeiro de alguém, a pessoa já te diz até que vai ser herdeira. Tu não pode negociar enquanto o cara está vivo, que a herança vai existir depois da morte, tá? Mas, após a morte, podemos sim ceder nossos direitos hereditários, né? Morre o indivíduo, está aberta a sucessão, a gente pode ceder nossos direitos hereditários. É um ato inter vivos, porque a herança já vai ser nossa. Não houve ainda divisão, mas a gente sabe que uma parte é nossa. Essa parte nós podemos, tá? Repassar para outra pessoa, ou onerosa ou gratuitamente. Ou onerosa ou gratuitamente, tá? Nós podemos repassar para outra pessoa. Mas, para que isso aconteça, não pode existir nenhum testamento em que conste a cláusula de inalienabilidade. Então, é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma filha que vai casar mal, né? Vai casar com um pilantra, o que, que a pessoa faz? Faz um testamento, coloca essa cláusula de que, a herança que vai deixar para aquela filha não pode se comunicar com o genro, né? Você pode colocar essa cláusula, porque aí impede seu genro de receber e acabar de lapidar com a herança que a sua filha receber, né? Apesar de que elas estando casadas, tudo acontece, né, gente? Mas pode você fazer um testamento desse impedindo, né, de que aquele seu genro, se casou com comunhão total de bens, por exemplo, venha receber uma parte da herança que é só para sua filha. Um exemplo, tá? Então, a gente pode ceder os direitos hereditários se não houver nenhuma cláusula de inalienabilidade, tá? Então, até o momento em que houver a partilha, a gente fala em cessão de direitos hereditários. Depois, a gente tem que falar mesmo em venda, porque ceder pode ser gratuito ou pago, mas é cessão, tá? Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso. A gente pode sim ceder o que é nosso, como também nós podemos renunciar à herança, a gente pode não querer ficar com a herança, também nós podemos aceitar a herança. Esse assunto de aceitação e renúncia é na próxima aula, tá? Então, o que acontece, gente? Quando a gente cede os nossos direitos hereditários, a gente está cedendo de toda a nossa cota hereditária. A gente não cede de um objeto somente, tá? A gente tem que ceder toda a nossa cota. Ah, eu ia receber um terço, eu ia receber 10%. A gente, quando cede tudo para a pessoa para quem nós estamos cedendo. Podemos ceder para uma pessoa estranha? Podemos ceder para uma pessoa estranha. Podemos ceder para uma pessoa estranha. Porém, tá? Porém, primeiro, somos obrigados a oferecer essa herança para os outros condôminos, ou seja, os outros co-herdeiros. Então, se eu sou herdeira junto com meus 5 irmãos, antes de eu ceder essa herança para um estranho, eu preciso oferecer aos meus irmãos a parte que seria minha, que eu quero repassar. E aí eles podem depositar o valor, um deles, e ficar, ou então, se mais de um se interessar, essa minha parte na herança será dividida entre os que se interessarem e pagarem o que seria o valor dela. Aí no artigo 1794 fala isso. O co-herdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão se outro co-herdeiro a quiser, tanto por tanto. Então, esse co-herdeiro vai depositar o valor e vai ficar com essa herança. Se mais de um se interessar, eles dividem o quinhão que caberia àquela pessoa que cedeu a herança, sua herança, seus direitos hereditários, tá? Olha aí o artigo 1795. O co-herdeiro a quem não der conhecimento da cessão poderá depositar do preço haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Então é isso. Eu não avisei os outros co-herdeiros, eu simplesmente cedi os meus direitos hereditários para um estranho. O outro co-herdeiro, achando que ficou prejudicado, ele pode, até 180 dias depois da transmissão, depositar o valor e dizer, olha, eu é que vou ser herdeiro e não uma pessoa estranha. Tá? Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido na proporção das respectivas cotas hereditárias. Aí, gente, eu quero falar agora do inventário, né? Que é aquele momento em que se vai colacionar os bens para serem divididos, partilhados entre os herdeiros. Eu vou citar o Código 611 do CPC, que ele é um pouquinho contraditório em relação ao artigo... Código não, gente, o artigo 611 do CPC, que é um pouquinho contraditório em relação ao artigo 796 do Código Civil. Porque o artigo 796 do Código Civil fala que aberta a sucessão, ou seja, com a morte do dono da herança, você tem até 30 dias para abrir o inventário, né? Já o CPC, gente, ele diz que são 2 meses.
Então, o que que vai valer? Vai valer o do CPC, que são 2 meses. Então, morrendo a pessoa, se tem 2 meses para se fazer a abertura da sucessão daquele indivíduo falecido, tá? Então, vale o que está no Código, artigo 611 do Código de Processo Civil. Se a gente não realizar isso no prazo determinado pela lei, vai haver multa, vai ser milhões de coisas que nós vamos ter que pagar, tá? Então, todo inventário, gente, tem uma figura muito importante, que é a figura do inventariante. Todo inventário tem que ter um inventariante que vai ser nomeado, né? Escolhido, decidido pelo juiz. Então, essa pessoa vai representar o espólio, vai administrar, tá? E ele vai ser nomeado quando é aberta quando há a abertura do inventário, tá? Antes dele, pode ter uma outra figura, que é um administrador provisório, tá? E durante, então, 1 mês, 2 meses da morte da pessoa, pode ter um administrador que já estava administrando antes de falecer o indivíduo, e esse administrador fica lá naquele papel por 1, 2 meses, até que seja nomeado o inventariante. Nada impede dessa pessoa se tornar o próprio inventariante, tá? Então, existe, primeira figura é o administrador provisório, que vai também administrar os bens por um tempinho, 1 mês, 2 meses, e depois ele se tornar inventariante ou não se tornar inventariante, tá? E depende muito da situação, tá bom? Para você ser inventariante, você tem que ter capacidade para tal, né? Se você não tem você não consegue ler, você tem problemas mentais, você não vai ser nunca, você não vai ser nunca inventariante, né? Tá? Você nunca será inventariante. Os inventariantes são geralmente o cônjuge, se ele puder, tiver capacidade para tal, né? Cônjuge da pessoa que esteja realmente vivendo com aquele, ou então algum filho, filho mais velho, o filho que esteja administrando os bens, um desses vai ser o inventariante, geralmente, ou um estranho, se não tiver ninguém que possa ser. Alguém de confiança do juiz. Olha, gente, no artigo 798 do Código Civil fala exatamente da legitimação hereditária. O que é isso? Quem são as pessoas, os seres que podem herdar? Eu já falei para vocês que só seres humanos podem herdar. Os animais não podem herdar, tá? E também as entidades podem herdar, a entidade jurídica, a entidade... entidades naturais, tá? Aliás, os seres vivos concebidos, só seres vivos, humanos, vão poder herdar, ou entidades também poderão herdar. Também, como também os bebês que foram concebidos também podem herdar, tá? E nada impede também de você deixar um testamento em que você coloque, reserve uma parte do que é seu para um bebê não nascido ainda, um bebê que ainda vai nascer. Se ele não nasceu, aquele valor, aquele quinhão vai de novo para os herdeiros dividirem. Então, você pode sim predestinar, né, destinar uma parte do que era a sua herança para uma criança especial na sua vida, que ainda vai nascer. Você pode colocar um prazo ou não colocar, enfim. Se o bebê não nascer, aquilo ali que vai ser administrado até ele nascer por uma pessoa, volta para ser dividido entre os herdeiros, tá? Então, também você pode fazer isso no testamento. Aí, por fim, vou falar da legitimação para suceder em testamento. Todo mundo, e no geral, pode suceder uma pessoa em testamento. Lembram que a gente tem uma parte que é só nossa, a gente pode deixar para quem a gente quiser, menos para amante, né? Já falei para vocês. Então, a gente pode deixar para quem a gente quiser. Só que, queridos, tem uma situação de que alguns indivíduos não podem herdar. Se essas pessoas tiverem qualquer ligação com ao momento de elaborar o testamento, elas não podem herdar. Então, o testamentário, né? A pessoa que estiver assistindo lá, as testemunhas, se é um comandante de navio que está fazendo seu testamento, ele também não pode herdar. Então, as pessoas que estão ligadas ao testamento, o ato de você elaborar o testamento, elas não podem herdar, pela óbvia razão que elas podem modificar alguma coisa a seu favor, né? Então, também os parentes dessas pessoas também não podem herdar. Aí vocês podem depois ver isso no artigo 799, tá? Então, se eu sou mulher do tabelião, eu não posso herdar, tá? Então, se você quer
favorecer um amigo seu. Não é que você não possa deixar para o tabelião um amigo seu, mas aí você não pode ir lá no cartório dele fazer o testamento. Você tem que fazer longe dele. Então, se você quer beneficiar alguém, essa pessoa beneficiada não pode estar ao seu lado na hora de elaborar o testamento. Pela óbvia razão que ela pode estar lhe influenciando para você deixar alguma coisa para ela. Tá? Então, quem está ligado, a pessoa que está lá com você na hora de elaborar o testamento, parente dessa pessoa também, não pode ser herdeiro ou legatário, tá? Dei uma olhada também no artigo 1801, tá? Do Código Civil, 1799 e 1801, que está exatamente falando isso que eu estou explicando agora para vocês, tá, gente? Então, na próxima aula, nós vamos falar da aceitação e renúncia da herança.